Olá, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos apresentar para vocês uma aula sobre bioquímica celular. É um assunto extremamente importante porque ele vai acompanhar todo o percurso de qualquer assunto que você estude dentro da biologia, seja fisiologia, seja na parte de ecologia, evolução, genética. Então, todos esses assuntos eles levarão direto ou indiretamente à parte de bioquímica celular. É como se você estivesse estudando língua portuguesa e estivesse aprendendo o alfabeto, estudando matemática e estivesse aí aprendendo os números. Tá? Então essa é a parte, é o beabá da biologia, é justamente a bioquímica celular. Tá bom? Eu vou tirar aqui minha câmera, tá? Para que vocês possam enxergar melhor a apresentação. Tá? E nós começaremos pela molécula, pela parte inorgânica, tá? Que é a água e os sais minerais. Então eu coloquei aí para vocês, tá? Primeiro o conceito de bioquímica celular, que é um ramo da biologia que estuda a composição e as propriedades químicas dos elementos, os diferentes tipos de compostos e elementos que compõem a matéria viva. Tá? São ao todo 96 elementos que ocorrem naturalmente, tá? E 26 são encontrados nesses seres vivos. Tá? Então, coloquei aí uma tabelinha para vocês, darem uma olhadinha depois, oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Tá? Então, a água é o principal elemento inorgânico, é o de maior abundância, 75 a 85% da nossa composição é de água. Tá? Tanto é o elemento inorgânico mais abundante, como é o elemento mais abundante do nosso corpo. Seguido das proteínas, que são os elementos orgânicos mais abundantes. Em terceiro lugar estão os lipídios. Tá? E falaremos um pouquinho da água. Então, vou relembrar aqui a vocês um pouco das propriedades químicas da água. A água ela tem uma estrutura molecular simples, composta de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio ele liga-se covalentemente ao átomo de oxigênio, compartilhando com ele um par de elétrons. Não é? O oxigênio também tem um par de elétrons não compartilhados. Assim, há 4 pares de elétrons em torno do átomo de oxigênio. 2 desses átomos envolvidos nas ligações covalentes com o hidrogênio. E 2 pares não compartilhados no outro lado do átomo de oxigênio. Professor, por que você está dizendo isso? Porque vai ser uma propriedade importante que eu vou falar um pouco lá na frente. Tá bom? A água é uma molécula polar, tá? O que quer dizer que ela tem uma distribuição, digamos, desigual da densidade de elétrons. Tá bom? A água tem uma carga negativa parcial junto ao átomo de oxigênio. Ele é um elemento eletronegativo, né? E tem cargas positivas parciais junto aos átomos de hidrogênio. Eles são eletropositivos. Tá? Por isso a característica polar, porque você tem um polo negativo, que é do oxigênio, e tem um polo positivo, que faz parte aí o hidrogênio. A atração eletrostática entre as cargas positivas parciais dos átomos de hidrogênio e a carga negativa parcial do átomo de oxigênio resulta na formação de uma ligação denominada ponte de hidrogênio. Tá bom? Essas pontes de hidrogênio elas ocorrem entre os átomos de hidrogênio quando ligado a elementos químicos eletronegativos. Tá? Lembrem-se, positivo se liga a negativo. Tá bom? Então essas ligações permitem a união entre as moléculas de água. Tá? Sem essas pontes de hidrogênio, a temperatura de ebulição da água poderia chegar a menos 80 graus Celsius, por exemplo.
tá? Existir na superfície terrestre somente na forma gasosa. Não seria como conhecemos ela hoje. Então essas pontes de hidrogênio são extremamente importantes para que as propriedades da água ela possa auxiliar a vida na Terra. Tá bom? Então, começamos aqui pela primeira importância, que é o solvente universal. Tá? Então, depois de tudo que eu disse, eu posso agora afirmar para vocês que a molécula possui uma alta polaridade e, dessa maneira, grande poder de dissolver, né, de separar compostos iônicos e também polares. As substâncias apolares não se ligam à molécula de água. Tá bom? A água também tem um alto poder de dissolução. Tá? É uma das propriedades mais importantes da água líquida. É talvez a capacidade de dissolver substâncias polares ou iônicas para formar soluções também chamadas de soluções aquosas. A interação entre as moléculas do solvente, né, da água, e as do soluto, elas são responsáveis pelo processo de solubilização. Ou seja, cada íon negativo situado no interior de uma solução aquosa atrai as extremidades positivas das moléculas de água vizinha. O mesmo acontecendo com os íons positivos relativamente às extremidades negativas. É o que eu disse agora anteriormente para vocês. Positivo atrai negativo e vice-versa. Tá bom? Aqui, na bioquímica, os opostos se atraem. Nem sempre na vida real isso acontece, não é verdade? Tá bom? Então, essas propriedades químicas que a água tem, dá a ela um poder que nós chamamos de hidrólise, que é a quebra pela molécula da água. Quando estudarmos os carboidratos, vocês vão ver essa reaçãozinha aqui, ó. Sacarose mais água, mais a enzima sacarase, vai originar aqui, ó, mais uma diferença aqui, uma estrutura diferente. Isso aqui é uma hidrólise. Tá? A sacarase, para atuar, ela precisa estar em meio aquoso. Tá? Estando no meio aquoso, ela vai formar a hidrólise. Tá bom? Uma outra função muito importante, e essa está relacionada a nós, seres vivos também, né, é a função de regulação térmica. Por que é que a água atua regulando temperaturas? Professor, porque ela possui elevado calor específico. Professor, mas eu não lembro mais o que é calor específico. É a quantidade de calor que precisamos fornecer a uma substância para que ela aumente em 1 grau Celsius. Então, para que a água aumente em 1 grau Celsius, ela precisa receber muita quantidade de calor. Tá? Isso é muito bom, porque a partir dessa característica, a água vai impedir variações bruscas de temperatura. Ela vai manter a temperatura celular constante. Porque nós sabemos que muitos processos celulares eles vão acontecer em uma temperatura ideal, em uma temperatura ótima. Tá bom? Então, como é que nosso corpo faz essa regulação térmica? Uma das formas, eu digo uma porque existe mais de uma, uma delas é o suor. Tá? Então, quando o nosso corpo produz calor, e esse calor pode desnaturar nossas proteínas, o nosso corpo elimina o suor. Tá? Então, essa água, esse líquido que sai dos nossos poros da pele, tá? Das glândulas sudoríparas, eles também são responsáveis pela diminuição da temperatura corporal. Tá bom? Um exemplo muito interessante do alto calor específico da água é quando você está numa temperatura muito alta, né?
vai tomar banho de piscina e a água está muito gelada. Por quê? Porque ela vai aquecendo aos poucos. Tá bom, gente? Ok? Uma outra característica também importante é o transporte de substâncias. Já que a água ela está na composição sanguínea, tá? Dando ao sangue uma consistência líquida, ela também será responsável pelo transporte de substâncias, como alimentos, gases, excreções, né, nas seivas das plantas e assim por diante. Outra função, também muito importante, não há função menos ou mais importante, né, é a questão da lubrificação. Na questão dos olhos, né, quando piscamos, cada piscada que nós damos, a lubrificação dos olhos, tá bom? E também nas articulações. Outra função, também bastante importante, é o equilíbrio osmótico. Tá? Quando essa água ela tem uma certa quantidade de sais, ela pode equilibrar essa quantidade de sais para que não haja perda ou ganho de água. Tá bom? É a chamado equilíbrio osmótico, que tem a finalidade de manter a homeostase ou o equilíbrio das células. Tá bom? Professor, e os significados biológicos e propriedades da água usada pelos seres vivos? Faça um resumo aí para que eu não esqueça na hora da prova. Seguinte, o ponto de fusão da água e ebulição elevados da água são consequências da formação das pontas de hidrogênio, que eu falei no início da nossa aula, necessitando, portanto, maior energia para rompê-las. O calor específico da água, a caloria, é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água de 15 para 16 graus, por exemplo. Tá? O calor de vaporização, o calor de fusão, a tensão superficial também, a capilaridade, é uma camada da superfície do líquido que faz com que a sua superfície se comporte como uma membrana elástica que não deixa um objeto afundar. Isso pode ser muito importante para os insetos, por exemplo, os artrópodes como um todo, que podem caminhar sobre a água e não afundarem. A densidade também é uma outra propriedade usada pelos seres vivos. O congelamento da água ocorre com um aumento de volume e diminuição de densidade. Tá? Aquelas camadas de gelo que ficam nos lagos, por exemplo. Então, aquela camada de gelo que fica em cima dos lagos serve para que a água que está abaixo não congele. Tá? Então, isso também é uma propriedade importante da água que é importante na manutenção da vida na água. Tá? Professor, quais são os fatores que influenciam na quantidade de água no organismo? Nós temos três fatorzinhos que você jamais vai esquecer. Vamos lá, idade. Quanto maior a idade, menor é a quantidade de água. Quanto mais velho, quanto mais idoso for uma pessoa, menor é a quantidade de água no corpo. Tá bom? A espécie, dependendo da espécie, nós vamos ter também variação da quantidade de água no corpo. Tá? Então, um homem adulto, 70%, melancia, 98% de água, a água-viva também tem 98% de água e assim por diante. Tá? Outro fator que também influencia na quantidade de água é a atividade metabólica. Quanto mais um organismo trabalha, certo? Maior é a quantidade de água que ele tem. Isso mostra a importância da água nas reações metabólicas. Então, se eu tenho no encéfalo 90% de água, quer dizer que aqui há uma intensa atividade metabólica. Enquanto que nos ossos, por exemplo, que nós vamos ter 12%, você tem uma baixa atividade metabólica. As células
trabalham menos. Tá? Por quê? Porque tem menos água, tem também menos reações bioquímicas, né, para acontecer dentro dessa estrutura. Tá bom, gente? Tudo em paz, tudo tranquilo, né? Vamos lá. Falar um pouquinho de sais minerais. Certo? Também são substâncias inorgânicas que são formadas por íons. Tá? São componentes reguladores do metabolismo celular. Tranquilo? Os sais minerais, eles vão representar cerca de 1% do total da composição celular. Tá bom? Muito baixo, né? Eles podem ser encontrados na forma insolúvel, entrando na composição de estruturas esqueléticas, estruturas de sustentação, né, como os ossos, né, nos vertebrados, por exemplo, na carapaça de algas, né, chamadas algas diatomáceas, entre outras, né, entre outros exemplos que temos. Então, são apenas alguns. Quando esses sais minerais eles se encontram dissolvidos em água, eles formam os íons, certo? Formam íons. É sob essa forma que eles desempenham a atividade reguladora fundamental. Tá bom? Então, quando você coloca uma substância dentro da água e essa substância é dissolvida, o resultado dessa dissolução é a forma ativa, a atividade reguladora fundamental desse íon. Tá bom? Você vai, por exemplo, você encontra o carbonato de cálcio. Então não é o carbonato de cálcio que vai entrar na composição dos ossos e dos dentes. É o cálcio. Tranquilo? Beleza. Alguns íons, tá? Podemos relacionar alguns íons com algum papel biológico. Por exemplo, o íon fosfato, tá? Que é encontrado nos líquidos intercelulares e no plasma sanguíneo, por exemplo, no esqueleto. Esse íon fosfato, no formato de cálcio, né, de fosfato de cálcio, confere a rigidez dos ossos. Por exemplo, o íon magnésio, tá? Que ele vai estar aqui no próximo slide. Tá? É o átomo central da molécula de clorofila. Não estou seguindo essa ordem não, tá, gente? Porque depois vocês dão uma olhadinha aqui na tabela. Tá bom? Infelizmente, essa parte de sais minerais você vai ter que memorizar a função deles e as fontes. Cai muito no Enem. Tá? Vamos lá então. O íon sódio. O íon sódio aqui, você vai encontrá-lo na forma do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Tá? Porque você não vai encontrar nos alimentos em concentrações compatíveis com as necessidades celulares humanas. Tá bom? Então ele está ligado basicamente à condução de estímulos nervosos nos neurônios. Tá bom? Está aqui o sódio, né? Aqui o íon sódio. O equilíbrio osmótico também, o íon potássio, zinco, magnésio, iodo. Esse iodo, nós vamos voltar a estudar o iodo quando estudarmos a parte do sistema endócrino, quando falarmos de tireoide. Tá? O flúor, que é um componente também de ossos e dentes. O ferro, que também vamos voltar a estudar quando falarmos de respiração celular, porque ele vai estar presente tanto na hemoglobina como também na respiração celular. Tá bom? O zinco, também, que atua no metabolismo. Beleza, gente? Falaremos agora das substâncias orgânicas, que também são muito importantes. E uma dessas substâncias aí são os carboidratos, que tem vários sinônimos: hidratos de carbono, açúcares, glicídios, glucídios. E esses carboidratos eles têm funções muito diversificadas. Por exemplo, no metabolismo, na reserva energética, na função estrutural, na hereditariedade, né? na
função informacional aqui é hereditariedade, tá bom? E na regulação também. Esses carboidratos, eles são divididos em três partes. São classificados em 3 tipos. Os monossacarídeos, onde você tem um número de carbonos variando de 3 até 7. Professor, mas se uma substância tiver 8, já não é mais um monossacarídeo. Tá bom? Então nós temos as trioses, com 3 carbonos, tetroses com 4 carbonos, as pentoses com 5 carbonos, eu deixei aqui destacado, ó, certo? E as hexoses com 6 carbonos. Professor, por que que você destacou pentoses e hexoses? Por isso aqui, ó, 2 pentoses importantes, 2 açúcares importantes, que é a ribose, tá? Que está presente no nosso RNA e também no nosso ATP, e a desoxirribose, que é um açúcar presente na molécula de DNA. Tá? Por isso que eu destaquei no slide anterior. Tá bom? Os mais abundantes açúcares são as hexoses, como a glicose, tá? Cujo principal papel é o papel energético, que são degradadas na respiração celular. Liberam energia para uso imediato. Tá bom? Vamos lá. Falar um pouquinho só de hexoses agora. Nessas hexoses, nós temos a glicose, que é a fonte de energia para as células, é a fonte primária de energia, já que o encéfalo, os neurônios, né, eles não conseguem converter energia dos lipídios, tá? Eles não conseguem tirar energia das moléculas de gordura. Tá? Então, o corpo ele tem como um combustível primário a glicose. Essa glicose é o produto final da fotossíntese e a decomposição dessa glicose fornece energia para a fabricação das moléculas de ATP. Então, é esse ATPzinho aqui que vai fornecer toda a energia que o corpo precisa para contrair um músculo, por exemplo. Tá bom? Um outro monossacarídeo também importante é a frutose, tá? Que vai estar presente nas frutas. Professor, eu só acho nas frutas? Não. Por que o nome é frutose então? Porque ela foi descoberta primeiro nas frutas e o nome ficou. Por exemplo, nós achamos frutose no espermatozoide como uma estrutura energética para bater o flagelo e ele chega até o óvulo. Tá? Na verdade é o ovócito, né? Beleza. A galactose, que também é um monossacarídeo, tá? Que é encontrado no leite, é um monossacarídeo encontrado no leite, tá bom? E forma a glicose lá no fígadozinho lá da gente, ok? Vamos passar agora para os disacarídeos, tá? Esses disacarídeos, gente, são formados pela união de 2 monossacarídeos. Então, quando dois monossacarídeos podem se juntar, podem sim. Por exemplo, quando 2 moléculas de glicose, 2 monossacarídeos se juntam, eu tenho um disacarídeo chamado maltose. Tá bom? Maltose. Então, juntou 2 moléculas de glicose, maltose. Professor, onde é que eu vou achar maltose? Nos vegetais. Tá bom? Ela é constituída de 2 unidades de glicose, como eu já disse, né? Tá? Ela é hidrolisada no intestino pela enzima maltase. Então, maltase quebra aqui e forma a glicose novamente. Tranquilo? Quando há essa quebra, só uma observaçãozinha aqui. Quando há essa quebra de maltose em glicose mais glicose, o corpo precisa absorver água do ambiente onde ele está. Tá? Tanto é que para formar a maltose, o corpo libera água. Para quebrar a maltose, o corpo absorve água. Ok? Vamos lá então. Celobiose. A celobiose também é
uma junção de glicose mais glicose, certo? Só que ela é formada pela degradação da celulose, que é um polissacarídeo, que eu vou falar um pouquinho lá na frente. A sacarose, que é a junção do monossacarídeo glicose com o monossacarídeo frutose, tá? Que nós vamos encontrar na cana-de-açúcar, tá? Ó, esses dois monossacarídeos aqui, tá? Juntos formam a sacarose. A lactose, que é a glicose mais galactose, sempre é glicose, viu, gente? Sempre. Glicose mais galactose, que é o açúcar do leite. Então, algumas pessoas nascem com intolerância ao leite, tá? Por quê? Porque elas perdem a capacidade de degradar a lactose, não é? A lactase, que é a enzima que faz isso, ela é diminuída a sua função ou inexistente e essa pessoa precisa de um medicamento para que haja essa quebra desse disacarídeo. Tá bom? Então, muita gente que tem essa intolerância acaba, ao consumir o leite, acaba formando gases, né? Tendo indisposições gástricas. Ok? E aqui, gente, os polissacarídeos. Se os disacarídeos são formados pela união de 2 monossacarídeos, os polissacarídeos são formados pela união de 3 ou mais monossacarídeos. Coloquei aqui 4, né, bem conhecidos, tá? O amido, que tem função da reserva energética de plantas e das algas, que é formada a partir da ligação entre centenas de glicoses, tá? É a nossa fonte mais importante. Milho, arroz, soja, feijão, nós vamos encontrar o amido. Esse amido ele já é digerido na nossa boca, tá? Pela amilase salivar. Tá? Se você colocar um punhado de arroz na sua boca, vai ver que pouco tempo depois ele vai ficar adocicado por conta dessa característica. Ok? O glicogênio, como o amido é a reserva energética de vegetais e algas, o glicogênio é a reserva energética dos animais. Onde é que eu vou encontrar o glicogênio? Vou encontrar o glicogênio no fígado e nos músculos esqueléticos, principalmente. Tá? No fígado, nós temos esse tanque de reserva de energia. Entre uma refeição e outra, por exemplo, o seu corpo precisa de energia, ele vai lá e busca o glicogênio a partir do glucagon, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, vai lá, quebra essa molécula de glicogênio e fornece açúcar para a circulação sanguínea, caso esse açúcar esteja em falta para nutrir as células nervosas. Porque, como eu já disse, as células musculares podem obter energia pelas gorduras. Vamos lá? Ok. A quitina. Essa quitina, diferentemente do amido e do glicogênio, tem uma função basicamente energética. A quitina ela vai ser um polissacarídeo estrutural, com função estrutural. Por que função estrutural? Porque ele vai formar os esqueletos dos artrópodes. Então, quando você mata uma barata, por exemplo, e escuta aquele creque-creque, é você quebrando o exoesqueleto dessa barata, que é feito de quitina. Um outro ser vivo que também tem quitina é a parede celular de fungos. Um outro ser vivo são os fungos, né? E que nós vamos encontrar essa quitina na sua parede celular, ao redor da sua célula, né? Nesse envoltório celular. Cuidado para não confundir com queratina, viu? Quitina é um polissacarídeo e queratina é uma proteína estrutural. Tanto uma quanto a outra tem função estrutural, mas uma é um polissacarídeo e outra é uma proteína. Tá bom? Outro, celulose. Também um polissacarídeo estrutural, né, que forma a parede celular dos vegetais.
que está presente nas fibras vegetais. Nós não fazemos a digestão dessa celulose. Por isso que é muito bom nos alimentarmos de vegetais, das fibras vegetais, porque a presença de celulose melhora o trânsito intestinal. Tá bom? Vamos lá. Continuando. Vamos falar um pouquinho de lipídios, né? As nossas gordurinhas, tá? Os lipídios, eles são definidos por um conjunto de substâncias químicas, não é? Que ao contrário das que vimos agora há pouco, elas não são caracterizadas por algum grupo funcional comum. Elas são caracterizadas pela sua alta solubilidade em solventes orgânicos e baixa solubilidade em água. É a principal característica que conhecemos dos lipídios, não é? Ah, não se mistura com a água, é um lipídio. Não é assim? Tá bom? Esses lipídios, eles se encontram distribuídos em todos os tecidos, principalmente nas membranas celulares e nas células de gordura, que nós veremos a parte de membranas nas aulas seguintes. Fiquem atentos, porque todas essas substâncias que eu estou dizendo para vocês, elas voltarão a fazer parte aí de outros assuntos, viu? Então prestem bastante atenção. Como eu disse, esse assunto é o beabá da biologia. Ok? Vamos lá. Então, como eu já disse, não é? São moléculas insolúveis em água e também são apolares. Por isso que a água não se liga à gordura, aos lipídios, porque elas não têm carga elétrica. Tranquilo? Vamos lá. Classificação dos lipídios. Eles podem ser classificados, por exemplo, em glicerídeos. São classificados também como cerídeos e esteroides, tá? Que eu vou falar para vocês lá na frente. Tá bom? Então vamos começar com os glicerídeos. Os glicerídeos mais conhecidos são os triglicerídeos, ou triglicérides, né? Que é muito comum nos exames de sangue, né? Então, quando você vai fazer exames de sangue, está lá triglicerídeos elevado, quer dizer que você tem gordura no sangue, lipídios no sangue. O que não é bom, tá? Professor, precisa ter? Precisa, tá? Nós vamos saber por que é que nós precisamos de gordura. Tá bom? Então, basicamente, esses lipídios aqui, eles vão ter essa composição, ó. Um glicerol, que é um álcool, e 3 ácidos graxos, por isso triglicerídeos. Tá bom? Vamos lá então. Falar aqui um pouquinho da forma estrutural. Esses glicerídeos, gente, tem aqui um macete, certo? Esses glicerídeos, vocês vão encontrar glicerídeos insaturados e glicerídeos saturados. Professor, como é que eu vou fazer para identificar, para diferenciar um e outro? Os saturados, ó o Szinho aqui, você vai associar a sólido. Então, os ácidos graxos são saturados, é a gordura sólida, é aquela gordura presente na carne, na picanha, por exemplo, certo? E os óleos, né, são as gorduras insaturadas, que é a gordura líquida. Tá bom? Ela vai ser líquida. Beleza, gente? As funções desses glicerídeos, que é a reserva energética, vão estar presentes nas sementes oleaginosas, certo? Nas sementes que produzem muito óleo, oleaginosas, tá? E no tecido adiposo animal, como eu já disse, gorduras sólidas e líquidas. Tá? Os cerídeos, né, formam as ceras, tá? Também formado por uma molécula de álcool, que é diferente do glicerol, unida a uma ou mais moléculas de ácido graxo. Propriedades, elas são sólidas, também não se misturam à água, tá? E tem um ponto de fusão maior que os
do que os outros glicerídeos. Certo? Função, proteção, já que eles ficam no nosso ouvido, impedindo a entrada de partículas estranhas. Tá? Atuam também no revestimento de folhas. Professor, para que é que tem gordura na superfície foliar? Porque como essa gordura é insolúvel em água, a planta, quando vai perder água pelas folhas, a gordura não deixa essa água sair. Então, em plantas de ambiente muito, muito quente, essas gorduras revestem essas folhas e aí há uma perda de água menor. Então, se você pedir um exemplo de uma planta que tem essa cera, a folha da carnaúba. Então, ela tem uma quantidade gigantesca de gordura. Se você passar a mão, você vai sentir a cera na sua mão, certo? Bem interessante, que faz até cera para polir carro. Tá? E outra função dessas ceras aí é quando elas estão presentes nas aves aquáticas, aquelas aves que nadam, né? Que nadam e precisam voar, entram em contato com a água. Por quê? Porque quando elas passam essa gordura nas penas, as penas ficam impermeáveis e aí facilita na hora de voar. Essa cera ela retira de uma glândula que fica próxima à cauda, ela passa o bico lá e reveste depois as penas. Tá bom? Os esteroides, onde o principal esteroide é o colesterol. Tá? Nós vamos já saber qual a função do colesterol. Esses esteroides também, eles fazem parte dos hormônios sexuais, entram na composição de hormônios sexuais e também de hormônios das suprarrenais, como o cortisol e a aldosterona. Tá bom? Professor, e a função do colesterol? O colesterol ele vai entrar na composição da membrana celular. Certinho? Não há colesterol na membrana das células vegetais. Quando você achar um óleo que tem a propaganda, óleo sem colesterol, tá? Já saiba que não há necessidade daquilo, porque você, como bom estudante de biologia, já sabe que não há colesterol em óleos. Tá bom? Então, se for comprar aquele óleo de soja, já sabe que não há colesterol naquele tipo de óleo. Tá bom? Função do colesterol. Ele atua na composição da bile, que fica lá no fígado, que vai ajudar na emulsificação de gorduras. Professor, é digestão? Não. Ele vai separar as moléculas de gordura para facilitar a digestão. Tá bom? São também precursoras da vitamina D, o calciferol, né, que evita o raquitismo, vou falar um pouquinho dela lá na frente. Tá? Precursor de hormônios sexuais, já vimos, né? Ali atrás, os esteroides fazem parte desses hormônios sexuais aqui, das suprarrenais. Tá bom? E como é que nós obtemos? Sintetizado no fígado e absorvido no intestino a partir da alimentação. Tá bom? O fígado precisa sintetizar para produzir a membrana das células. Tá bom? Só faz mal o colesterol? Claro que faz. O excesso de tudo faz mal. Tá? Colesterol bom e colesterol ruim. Não existe essa classificação. Tá? Existe um colesterol que é transportado pelo sangue na forma de LDL, lipoproteína de baixa densidade, que vai do fígado para o sangue, certo? Do fígado para a circulação, certo? Se esse colesterol vai para a circulação, o excesso dele, depositado nas paredes dos vasos, ocasiona a aterosclerose, que é a diminuição da elasticidade da parede dos vasos. Tranquilo? Então, coloquei aqui colesterol ruim, mas não há essa classificação. Certo? Colesterol ruim, colesterol bom. Colesterol é sempre colesterol. Tá bom? Existe a lipoproteína boa e a lipoproteína ruim.
Essa aqui, por exemplo, é a que vai levar para o seu sangue entupir os seus vasos sanguíneos. O HDL é que vai fazer o caminho inverso, vai tirar dos vasos sanguíneos e levar para o fígado. Tá bom? Que seria o colesterol bom. Tá bom? Vamos lá então. A outra classificação são os fosfolipídios, que são os componentes das membranas celulares. Tá? Eles são formados, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei, mas eu vou dizer agora. Eles são formados por essa estrutura aqui, tá? Que é uma cabeça hidrofílica, tá? Que vai ter afinidade com a água, e uma cauda hidrofóbica, que não vai ter afinidade com a água. Qual é a importância disso? Ó? Essa parte azul aqui é a parte polar, é a parte que tem afinidade com a água, e essa parte amarela aqui é a parte que não tem afinidade com a água. Tá bom? E não tendo afinidade com a água não vai ficar retida entre as membranas. Tá bom? Ok? E vamos lá, para encerrar, os carotenoides também são lipídios. São pigmentos de cor vermelha, laranja, amarela, né, presentes nas células de todas as plantas. Qual é a função? Captação de energia luminosa e no processo de fotossíntese. Tá bom? E também são precursoras da vitamina A. Ok? Beleza então, gente. Então vamos para as proteínas. Tá? Proteínas, como nós vimos lá atrás, são os componentes orgânicos mais abundantes, com funções diversificadíssimas. Tá? Então são macromoléculas. Por que macromoléculas? Porque elas são formadas por unidades menores. Tá? Que são os aminoácidos. Ok? Então, esses aminoácidos aqui são ligados uns aos outros pelas chamadas ligações peptídicas. Tá bom? Todos os aminoácidos são ligados pelas ligações peptídicas. Ok? Vamos lá, vamos saber a estrutura química de um aminoácido. Nós temos um carbono central aqui. Tá? Nós vamos ter um grupo carboxílico. Nós vamos ter um grupo amino, vamos ter um hidrogênio e um radical. Então, os aminoácidos, eles são compostos por essas estruturas aqui. Professor, o que vai diferenciar os 20 tipos de aminoácidos que nós temos? O que vai diferenciar é justamente a presença de um elemento aqui, ó, que é o radical. Por exemplo, a glicina, o radical da glicina é um átomo de hidrogênio. Na alanina, você tem aqui, ó, um carbono ligado a 3 hidrogênios. Tá? Então é isso que vai diferenciar um aminoácido do outro. Tá bom? Tranquilo até aí, não é? Então aqui nós temos ó, as ligações peptídicas. Um OH de um aminoácido se liga com o hidrogênio de outro aminoácido. Tá? Ó, pelas ligações peptídicas. Tá? Já vimos aí os 20 aminoácidos, né? Já falei para vocês. E esses aminoácidos são classificados em dois grupos. Os aminoácidos essenciais, que são 8, tá? Que não são produzidos pelo homem, devem ser ingeridos na alimentação. E os aminoácidos naturais são 12, que esses sim são produzidos pelo homem. Tá? Uma observação importante, ó, o arroz com feijão, eles já possuem aqui, já levam consigo os 8 aminoácidos essenciais que precisamos para produzir as proteínas. Tá? Já temos os 12, né? Com mais 8, já obtemos os 20 aminoácidos que precisamos. Tá? Com relação à estrutura, como é que funciona? As proteínas elas vão ser representadas dessas formas aqui. Ó. Primária, uma estrutura linear com esses aminoácidos aqui. Ó. A estrutura secundária com essa estrutura helicoidal aqui. Ó.
é uma estrutura secundária. A estrutura terciária, você tem um enovelamento da estrutura helicoidal, é como se fosse aqui um fio de telefone. E a estrutura terciária, ela fosse uma junção de vários fios do telefone. Aquele antigo telefone, né? Nem tem mais. Só se você tiver aí um interfone, né? Da sua casa, do seu prédio, que você vai entender o que eu estou dizendo. E a estrutura quaternária, que é justamente a agregação de duas ou mais cadeias polipeptídicas enoveladas. Então é uma estrutura bem diferente aqui. Tá? Pode ver que a complexidade ela vai aumentando de primária, mais simples, e quaternária, a mais complexa. Tá? Professor, eu já ouvi falar de desnaturação proteica. O que é isso? Essas ligações peptídicas que eu mostrei lá atrás, essas ligações peptídicas, elas são sensíveis, por exemplo, às temperaturas, às mudanças de pH, aos detergentes químicos e aos solventes orgânicos. Tá? Então, qualquer mudança nessas ligações peptídicas, você vai ocasionar a desnaturação proteica. Tá certo? E quando quando essa proteína, ela perde a sua estrutura espacial, ela também perde sua função. Você não pode fritar um ovo, deixar ele esfriar e achar que ele vai voltar ao que era antes. Tá? Não faz mais, não há um retorno. A não ser que o corpo produza outras proteínas. Tá? Vamos para as funções. Por isso que a febre, por exemplo, ela é muito perigosa, porque o aumento da temperatura pode causar a desnaturação das proteínas. E aí causar a morte da pessoa. Certo? Vamos lá. Função estrutural. As proteínas são moléculas orgânicas mais abundantes do corpo, né? Por exemplo, o colágeno forma a estrutura de pele, de órgãos, né? E assim por diante, tá? Elastina, ó a queratina aqui aparecendo, tá? Função hormonal, porque alguns hormônios são proteínas, a insulina e o glucagon é um exemplo disso. Função respiratória, o professor quer que tenha a ver proteína com a função respiratória, porque na função respiratória nós temos a hemoglobina e a mioglobina, são pigmentos das hemácias que transportam o oxigênio. Tá? Então, a função de transporte. Uma função contrátil, actina e miosina, que estão presentes nas células musculares. Função carreadora, tá? Porque elas atuam no transporte de substâncias para o interior e exterior da célula. Função imunológica, já que os anticorpos são proteicos. Função catalítica, que é a função enzimática, né? Feita pelas enzimas. Tá? As enzimas são proteínas, né? Mas nem toda proteína é uma enzima. Tá bom? E as enzimas, né? Como uma parte, eu deixei aqui a parte, né? Um assunto à parte, porque elas são os catalisadores biológicos. O que é um catalisador? Ele vai acelerar uma reação química. Ao invés do corpo produzir uma reação química aos poucos, isso poderia influenciar no metabolismo energético, no metabolismo do corpo, você tem uma aceleração dessa reação para que a função orgânica ela seja mantida de uma forma mais estável. Tá? E essas enzimas elas não alteram os produtos finais das reações. Tranquilo? Vamos lá então. Classificação. Elas podem ser simples ou conjugadas. Tá? Eu vou falar dessas conjugadas quando eu falar de outras substâncias aqui, lá na frente, que eu vou falar para vocês. Tá? Aqui alguns gráficos, ó, que você pode perceber, ó, que aqui numa reação que não tem uma enzima, a reação ela demora, ó, e depois ela tem a formação dos produtos, enquanto que uma reação com enzima, ó como ela é mais rápida do que essa. Certo? O Enem adora esses gráficos. Tá bom? E as enzimas, gente, elas são extremamente específicas. Tá?
elas só vão se ligar a um determinado substrato. Tranquilo? Então, há uma especificidade. Tá? As enzimas, elas sofrem influência da temperatura. Vou dar aqui um exemplo. Um jacaré, por exemplo, é um animal de sangue frio. Então, quando ele come dentro d'água, a temperatura dele está baixa. E a enzima digestiva dele não sofreria aí uma ação, não acarretaria aí a digestão, no caso. Então ele precisa sair, aquecer o seu corpo, para que essa enzima possa fazer a digestão do alimento que ele acabou de ingerir. Certo? Então, a temperatura, ela influencia sim na reação das proteínas, das enzimas, tá bom? O pH, certo? Se eu pegar uma enzima do meu estômago e colocar na boca, essa enzima não funcionaria. Da mesma forma, se eu levar uma enzima da boca e colocar no estômago. São pHs diferentes, são concentrações diferentes. Tá bom? E concentração de substrato. Certo? Quanto mais substratos, quanto mais reagentes presentes no meio, mais produtos estarão sendo formados. Certo? Então é um fator que interfere também na atividade enzimática. Quando todas as enzimas estiverem ligadas aos substratos, obtém-se velocidade máxima de reação. Certo? Que seria a partir do ponto X aqui. Ó. Certinho? Bom, gente, vamos lá, tá encerrando, viu? As vitaminas. As vitaminas, elas funcionam como reguladoras do metabolismo. Professor, que você ia falar aqui na parte de enzimas. Aqui, ó. Tá? Ó, coenzimas. É justamente a parte de vitaminas. Elas são cofatores enzimáticos. Certo? Porque se você come menos vitaminas, você vai influenciar na atividade de algumas enzimas que precisam se ligar a vitaminas para funcionarem. Tá bom? Beleza? Então as vitaminas, elas não são produzidas pelo organismo, tá? Você precisa obtê-las através da alimentação, tá? Ou na forma de medicamentos. E essas vitaminas, elas vão ser classificadas de acordo com duas classificações. Simples. As que se dissolvem em água, chamadas de hidrossolúveis, e as que não se dissolvem em água, chamadas de lipossolúveis. Pronto. Essa é a classificação das vitaminas. Certo? Está aqui enzima, gente, mas é vitaminas, viu? Tá? As vitaminas hidrossolúveis são as vitaminas C e as vitaminas do complexo B. Tá? Ou seja, se você tomar um suco, um copo de suco de laranja e um caminhão de suco de laranja, o excesso sai na sua urina. Tá? Essa é outra característica das vitaminas hidrossolúveis. O excesso delas é eliminado na urina. Já as lipossolúveis, elas são dissolvidas apenas em gordura. As vitaminas A, D, E e K. Tá? Essas daqui, se você consumir em grande quantidade, elas vão ficar retidas no seu corpo. Tá? E se for vitamina A, por exemplo, como ela é amarela, você vai ter uma coloração amarela na sua pele, porque elas demoram mais a serem dissolvidas. Eu fiz aqui uma tabela, tá, das hidrossolúveis primeiro. Tá? Infelizmente, é a parte que você precisa decorar. Tá? Não há como, não tem outra forma. Tá? Aconselho a